bebedores do suco de cevada, bem-vindos a mais um episódio do Dr. Cerveja. Hoje nós falaremos mais um pouquinho do tratamento de água, então a gente já fez um vídeo falando rapidamente sobre isso, de como a gente trata a nossa água aqui em nossas braçagens, mas um inscrito do nosso canal questionou como é que nós fazemos isso, quer saber um pouco mais de detalhes, então a gente vai fazer no detalhe como é o nosso tratamento aqui. A gente não é totalmente gabaritado para falar sobre tratamento de água, tem outros canais muito mais gabaritados, mas a gente vai mostrar como é o nosso tratamento aqui. E aí espero que a nossa experiência sirva aí de orientação para que vocês passem a tratar a água de vocês aí nas braçagens, ok? Então eu vou mostrar um pouquinho dos nossos sistemas um pouco mais no detalhe. Depois a gente vai fazer uma parte do vídeo que é a gravação de uma planilha. Mostraremos como é que é a água da nossa cidade aqui, quais os parâmetros que a gente utiliza. E aí ao final a gente explica mais um pouquinho como que a gente espera os resultados disso. Vamos lá! Aqui no detalhe nós temos o filtro de osmose reversa e aqui nós temos o nosso dosador de água. Qual que é a diferença do filtro de osmose reversa? Aqui ele é um filtro de 3 estágios, sendo que o primeiro é um filtro de partículas, então ele serve para segurar partículas um pouco maiores, e aqui a gente está falando de, acho que é 1 ou 2 micras, então são partículas bem pequenas. Aqui nós temos o filtro de carvão ativado e aqui nós temos o filtro de resina. A maioria dos cervejeiros caseiros utilizam um filtro de 3 carvão ativado, então são 3 módulos, 3 unidades de carvão ativado, e isso vai garantir a retirada total do cloro da água, mas não vai garantir a retirada dos sais. Então aqui a nossa intenção é utilizar o filtro de osmose reversa de 3 estágios para retirar não só o cloro, mas os sais da água também. Fazendo isso, a gente zera os parâmetros de sais da água. Então eu sei que não tem cloreto, eu sei que não tem cálcio, eu sei que esse filtro aqui ele vai retirar todos esses parâmetros da água, e é o que me garante a possibilidade de inserir esses sais novamente. Para que esse filtro seja efetivamente funcional, para que ele funcione de acordo com os parâmetros do fabricante, ele precisa trabalhar dentro de uma vazão adequada, e nesse caso aqui é no máximo 2 litros por hora, e como 2 litros por minuto. E como a gente garante isso? Utilizando o nosso dosador. Então agora a gente vai lá para o detalhe do dosador e verificar como é que ele faz essa dosagem de vazão. Então aqui nós temos o nosso dosador automático. Vou tentar dar o máximo de detalhe possível aqui. Aí já tá legal, ó, já dá para ver bem. Então aqui nós temos os botões de configuração, né? O set, então eu consigo ali configurar a quantidade de água que eu vou colocar. Eu vou colocar 1,5 litro de água então. Então aqui ele deu 1,5 litros. E aí eu vou iniciar. Que ele está em 2,45 litros. Ele está dentro do parâmetro do fabricante, que o fabricante fala de 2 a 4 litros por minuto. A gente está trabalhando aí no mínimo recomendado pelo fabricante. E aí uma vez feito isso, feito a dosagem da água, ele já atingiu aí a quantidade que a gente pediu, que era de 1,5 litro, bateu, agora vai desligar, desligou. Então agora a gente tem a garantia de que nossa água está dentro do parâmetro que a gente precisa. Com base nisso, sabendo que nós temos uma água zerada em termos de sais, etc., a gente vai inserir os sais novamente na água cervejeira. E aí para isso a gente vai usar a planilha Easy Water, que a gente vai configurar agora em conjunto com vocês. Isso aí, pessoal, então a gente vai falar agora da parte de configuração da planilha. Então a gente está falando aí da Easy Water, tá? 3.0, ela está já no sistema métrico. Mas antes de falar da planilha, eu vou mostrar um pouquinho de onde nós partimos. Então aqui a gente tem a planilha da Sanasa, né, que é a empresa de tratamento de água aqui da nossa cidade, e aqui ela vai trazer todos os parâmetros que existem na água, tá? Se você não tiver um pHmetro e não tiver também um filtro de 3
3 elementos de osmose reversa, você pode utilizar esses parâmetros aqui para inserir na planilha, porque aí ela vai dizer a adição dos sais. O mais importante que nós pegaremos aqui é a ausência total de coliformes fecais. Então a gente tem uma água aí que é totalmente potável e com a ausência desses elementos ruins. Então a gente sabe que a nossa água ela pode ser utilizada tranquilamente para o processo cervejeiro. Aqui nós temos o pH de 6,93, a gente não vai utilizar muito isso daqui como parâmetro, porque o pH ele tende a se autoajustar com os grãos. Os grãos tendem a trazer a água para um parâmetro que é necessário. Se for preciso, dá para corrigir o pH, né? A própria planilha ela vai indicar o que você precisa fazer para corrigir com a adição do ácido lático. Mas a água, o pH inicial ele não é tão importante assim, então corrigir o pH da água antes da mostura não é necessário, você vai precisar corrigir durante a mostura, ok? E aí a gente vai lá para a planilha. Pode ver que está tudo zerado aqui na minha planilha, porque eu uso o filtro de 3 elementos de osmose reversa, então utilizando dentro do parâmetro determinado pelo fabricante, em teoria, isso aqui é para ficar zerado. Eu estou lançando o pH de 8,5 porque no momento da nossa mostura, né, no dia da nossa mostura, a gente pegou uma análise da água mais próxima. Então eu utilizei isso aqui como parâmetro, tá? Depois a gente verificou durante a mostura e a gente conseguiu chegar no range que a gente queria do pH, então estava tudo certo, tá? Então o primeiro passo seria entrar com esses parâmetros da água, né? Então caso você não tenha um filtro de osmose reversa que retire todos os sais, você vai lançar aqui os parâmetros que você tem da análise da água da sua concessionária. Depois o volume da água, tanto do mesh quanto do sparge. E aí a gente vai fazer a inserção dos grãos. Então a nossa cerveja ela foi com 4,2 kg de Pilsen, mais 320 gramas de Viena, mais 320 gramas do cristal. E aqui a gente tem que lançar a coloração dela. Você pode pegar tanto numa planilha de maltes quanto naquele sistema, naquele refratômetro digital que tem no iOS ou no Android. E aqui a gente colocou os demais grãos que a gente utilizou como floco de milho e o floco de aveia. Então nós lançamos aqui como outros grãos de base. Nós estamos buscando um pH de 5,5. Nosso range é 5,4 a 5,6, mas a gente poderia atuar num range de 5,1 a 5,8. Lá na mostura a gente conseguiu 5,6. Por que eu estava buscando 5,5? O pHmetro que a gente usa é o Axo 90. E o fator de correção dele, a calibragem dele, pode ter um erro de até 0,1% para mais ou para menos. Então se eu tenho 5,5 menos 0,1, 5,4 mais 0,1, 5,6. Como a gente trabalhou no 5,6 no dia da mostura, a gente atingiu isso, a margem de erro jogaria para 5,7. Então a gente estaria um pouquinho fora, mas como a gente poderia trabalhar de 5,1 a 5,8, a gente manteve e eu não corrigi mais do que isso, ok? Então aqui na nossa configuração a gente lançou 1,5 de gesso, 4 gramas, isso aqui tudo em gramas, tá? 4 gramas de cloreto de cálcio, mais 3 gramas de sulfato de magnésio. Isso daqui na água do mesh. Mais 0,7 gramas de gesso, mais 1,9 gramas de cloreto de cálcio, mais 1,4 gramas de sulfato de magnésio na água da lavagem. E aqui a gente jogou mais 2 ml de ácido lático, tá? Isso daqui foi por receita, nós fizemos 2 receitas no dia, então isso aqui foi por receita. E aí aqui embaixo nós temos o resultado das nossas adições. Então a gente conseguiu 57 partes por milhão de cálcio, mais 11 partes por milhão de magnésio, 0 de sódio. O sódio não é importante você adicionar
porque ele não vai fazer diferença no processo de mostura, ele vai fazer diferença no gosto. Então, quando você adiciona um pouco de sal, você pode ter o aumento do dulçor da sua cerveja, mas se essa adição for muito alta, a sua cerveja ela pode ter um caráter salgado. Então a gente acabou não mexendo, tá? O cloreto a gente ficou em 77 partes por milhão, o nosso range é de 0 a 250. O sulfato a gente ficou com 80 partes por milhão e o range era de 50 a 350. Aqui a gente tem o resultado que é o balanceamento de cloreto e sulfato, ficou em 0,96. O nosso range era de 0,77 a 1,3, então a gente ficou balanceado. Se a gente ficar abaixo ou além disso, a gente pode ter outros resultados que nós não estávamos buscando, tá? Então essa é a forma como a gente fez a nossa correção. A planilha está aqui. Eu vou deixar o e-mail descrito aqui no vídeo, ou no próprio vídeo em algum lugar vai aparecer nosso e-mail. Se você precisar dessa planilha, você pode mandar uma mensagem para a gente disponibiliza ela sem problema nenhum. Eu vou deixar também na descrição do vídeo um link de um grupo no Telegram, que é para cervejeiros iniciantes. Então lá a gente discute coisas bem básicas mesmo, tá? Sem julgamento nenhum, a gente está lá para um tentar ajudar o outro. Então, caso você esteja aí bem iniciante e quiser fazer parte do nosso grupo, o convite está feito, nós o aguardamos lá no nosso grupo. Então, isso aqui foi basicamente um ensinamento bem superficial aí. Na verdade, a gente fez uma demonstração de como nós fazemos a nossa correção de água, dizendo aqui os porquês vale muito a pena, né? Então, cada sal desse ele vai ter uma influência direta no seu processo. Então, por exemplo, o cálcio ele vai diminuir a astringência da sua cerveja, ele vai proteger as enzimas da degradação durante o processo de fervura, então ele é bom para proteger o seu mosto, para você ter um mosto bem interessante para a fermentação. O sódio, como eu disse, ele pode trazer o dulçor, mas pode ficar salgado também, então vai depender um pouco de como você vai fazer as adições, aí se vai acertar tudo corretamente. E tudo isso que eu estou dizendo é com base numa palestra que eu assisti. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Eu acho que vale a pena, uma palestra de 1h30, mais ou menos 1h50. Vale a pena todo mundo assistir essa palestra, porque vai entender a necessidade e a importância do tratamento da água desde a primeira cerveja, tá? Então corram lá, assistam essa palestra aí, 1h30 só, mas vale muito a pena porque você vai melhorar a qualidade do seu processo e com certeza você vai ter uma cerveja melhor, ok? Muito obrigado, um abraço por ter nos acompanhado aí. Espero que o vídeo tenha sido de grande valia. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal e nos acompanhe para que nós possamos trazer novos episódios aí com assuntos importantes que possam acrescentar no dia a dia de vocês na cozinha cervejeira. Grande abraço, até a próxima!